Em média, nós passamos 1/3 da nossa vida dormindo. Mas o que aconteceria se você por um acaso resolvesse nunca mais dormir? Eu já te adianto que não seria um resultado muito positivo, até porque se você ficar um dia sem dormir, a sua mente já não começa a funcionar muito bem, e seus reflexos tendem a ficar mais lentos. E quanto mais tempo você vai ficando sem dormir, você fica com mais cansaço acumulado. E quanto mais tempo você vai ficando sem dormir, você começa a ter microsonos. Basicamente, você dá aquelas famosas cochiladinhas ou pescadas, que você começa a dormir sem nem perceber por alguns segundos. E quanto mais tempo você vai ficando sem dormir, você vai ter uma tendência a ter alucinações, então seu cérebro não vai conseguir nem diferenciar o que é real do que é alucinação. Fora que a falta de sono com o tempo pode acabar desenvolvendo doenças físicas e mentais nas pessoas. Fora que uma pessoa que fica muito tempo sem dormir fica mais propensa a sofrer acidentes no dia a dia. E com o tempo isso pode acabar acarretando com que a pessoa acabe indo de base. E segundo diversos estudos, pessoas que dormem menos de 6 horas em média por dia acabam tendo uma tendência a morrer mais cedo. Muita gente acredita que vacas são animais que não conseguem descer escadas. O que acontece é que elas conseguem subir uma escada de boa, porém na hora de descer elas sentem um desconforto físico muito grande, porque é mais difícil por conta da estrutura física delas, como eu falei. Só que isso não impede elas de descerem. O que acontece é que as vacas têm uma tendência a evitar descer degraus. E obviamente também uma vaca não tem muito costume de na natureza, no meio do pasto, ficar subindo e descendo escadas, então você não vai ver uma coisa dessas. Então essa história de que uma vaca não desce uma escada é apenas um mito popular. Você já imaginou ter um golem só para proteger você? Se eu te disser que existe uma lenda que diz que um golem já existiu, mais especificamente lá em Praga, capital da República Tcheca, no século XVI. Segundo as histórias, um rabino chamado Loel nesse período teria construído um golem de argila e escrito em sua testa a palavra Emmet, que basicamente ele teria utilizado uma magia que escrevendo essa palavra daria vida ao golem. E a missão do golem era basicamente proteger os judeus de ataques e perseguições. Só que às vezes o golem, mesmo que protegesse, ele acabava passando do ponto e ficava meio violento e muito destrutivo, ao ponto que ele tinha que ser desativado. Então um belo dia o rabino acabou tendo que desativar esse golem para sempre. Então trocou a palavra por Met, que significaria morte, o que daria a morte desse golem para que ele fosse desativado para sempre, para impedir que ele causasse o caos. Mas até hoje, lá em Praga, dizem que esse golem pode estar debaixo da sinagoga, só esperando para ser reativado. Mas me diz aí, você acha que é verdade? Você gostaria de ter um golem como seu guarda-costas? Ou você acha que é só lenda mesmo? Uma coisa que é muito subjetiva é qual é o melhor filme para cada pessoa, porque cada um tem uma preferência. Mas, segundo as avaliações, historicamente, qual o filme mais bem avaliado e considerado o melhor filme de todos os tempos, até hoje? Seguindo esse modelo, nós temos Um Sonho de Liberdade como o filme mais bem avaliado de toda a história. E no elenco principal desse filme nós temos Tim Robbins e Morgan Freeman. E resumidamente, esse filme conta a história de um homem que é preso injustamente, mas dentro do sistema carcerário ele encontra esperança e amizade lá dentro, e além de passar por diversas dificuldades dentro dessa prisão. E mesmo que esse filme seja lá de 1994, ele continua sendo uma das maiores obras-primas já feitas pela história do cinema. Então, se você ainda não assistiu, recomendo muito que você vá lá assistir. Viu? Você sabia que a Lua está se afastando do nosso planeta? E anualmente a Lua se afasta do planeta Terra cerca de 3,8 centímetros. Eu sei que parece pouco, mas daqui a alguns bilhões de anos a Lua vai estar bem distante da Terra. Mas alguns bilhões de anos atrás ela já esteve muito mais próxima. E isso fazia com que as marés do nosso planeta fossem gigantescas. E além disso, o nosso planeta tinha dias mais curtos. Alguns dias podiam chegar a no máximo 18 horas. E com o tempo a Lua vai se afastar cada vez mais e os dias vão ficar cada vez mais longos, o que vai afetar drasticamente nas marés, que vão diminuir, o que acaba afetando o clima também, o habitat de diversas espécies e mudará completamente o território de vários continentes. Todo esse fenômeno acontece por causa da força das marés, que acaba deformando de forma leve o planeta, fazendo com que ele tenha um retardo na sua rotação. E de forma muito básica, existe uma transferência de energia entre a Terra e a Lua. Só que a rotação da Terra, tendo esse retardo cada vez maior, faz com que ela perca a força sobre a Lua, fazendo com que a Lua acabe se afastando cada vez mais da órbita da Terra. Essa daqui é a Laika, e ela foi uma cadela que foi enviada para o espaço pelos soviéticos. Mas quem que teve essa brilhante ideia de enviar um cachorro para o espaço? Tudo isso começa lá em 1957. Nessa época estávamos nos primórdios da exploração espacial e não sabíamos ao certo o que aconteceria com corpos humanos no espaço.
Por isso, eles queriam entender melhor como seria enviar um ser vivo para o espaço, para ver se tinha algum risco e se adaptar melhor. Então é por isso que eles sempre enviavam diversos animais para meio que ver como que eles reagiriam no espaço. E foi em 3 de novembro de 1957 que colocaram a cachorrinha chamada Laika dentro de um foguete e mandaram para o espaço. Porém, esse foguete não tinha expectativa de voltar, era apenas para ir para o espaço. E a Laika então se tornou o primeiro ser vivo a conseguir orbitar a órbita da Terra. Por mais louco que pareça, essa nave ficou orbitando o planeta cerca de 5 meses, até que acabou numa reentrada sendo incendiada. Porém, a Laika não teria durado nem algumas horas direito, então ela acabou não durando nem um dia, infelizmente. Todo mundo que olha para a Estátua da Liberdade percebe que ela é da cor verde, mas ela não é dessa cor. Pelo menos não era originalmente. Na realidade, a cor original da Estátua da Liberdade é marrom, isso porque ela é feita de cobre. Porém, ela já é bem velha e tem mais de 100 anos de idade. Só que com o passar do tempo, a cor desse cobre ali da estátua, que era marrom originalmente, acabou sofrendo um processo de oxidação, principalmente por conta da maresia. E com o passar do tempo vai oxidando cada vez mais, até que chegou num ponto em que a estátua ficou verde. Só que a grande maioria das pessoas de hoje em dia acha que ela sempre foi assim, mas na verdade não era bem assim antes. Pra você que não sabe, lá na China, cada ano é atribuído a um animal diferente, num ciclo de 12 anos, logo 12 animais que compõem o horóscopo e zodíaco chinês. Mas como que isso começou afinal? Tudo isso começa por conta de uma lenda muito famosa lá da China. Basicamente, há muito tempo atrás, o imperador de Jade teria convocado uma mega corrida com todos os animais. As regras e a premiação da corrida eram muito simples. Basicamente, eles tinham que atravessar todo o percurso e os 12 primeiros que atravessassem a linha de chegada ganhariam para si um ano do ciclo lunar. A linha de chegada ficava depois de um rio que eles precisavam atravessar no caminho. Por incrível que pareça, o grande vencedor foi o rato. Em segundo lugar, nós tivemos o boi, seguidos pelo tigre, coelho, dragão, serpente e cavalo. Depois tivemos a cabra, o macaco, o galo, o cachorro e, por último, o porco. E esses foram os 12 animais vencedores que receberam o título de representar os anos do ciclo lunar e do zodíaco chinês. Mas você deve ter sentido falta de alguns animais, principalmente do gato. Mas o gato, coitado, passou por um perrengue nessa história, mas eu vou contar isso em outro vídeo. Essa daqui é uma formiga de fogo, mas por que é que uma pequena formiga é chamada assim? E essa espécie de formiga é conhecida por ser bem agressiva e bem invasora em algumas regiões. E é por conta da picada dessa formiga que ela recebe esse nome, já que a picada dela tem um veneno que pode causar dores semelhantes à de uma queimadura. Até porque a picada dela pode causar uma queimação intensa, uma dor muito grande, causar inchaço e até mesmo pústulas, que são aquelas bolinhas de inflamação. Além disso, podem causar até alergia em algumas pessoas. E juntando todos esses fatores com a agressividade dessa formiga, é por isso que chamam ela de formiga de fogo.